Olá para todos, bem-vindo a mais um episódio do DesfrutarCast. Hoje nós vamos conhecer os desafios empresariais junto com a vida pessoal, né? Como conciliar essas duas coisas. Mas antes, olha aqui no meu braço. Quantas vezes nós já fizemos alguma coisa que não deu certo? Quantas vezes nós sonhamos, planejamos, idealizamos, criamos aquela expectativa que todo mundo que me conhece sabe que é enorme. Aí você vai lá e se frustra. Então, eu vou ficar uma semana com essa tatuagem, que depois ela sai, vivendo esse luto para ver se eu aprendo que nadar tem que ter técnica, não é só ter vontade, porque afunda, tá? Só vou contar para vocês, afunda e a gente bebe água. É muito ruim beber aquela água horrorosa da represa. Não aconselho fazerem o que eu fiz. Então, vão bem preparados para esse desafio que é o triatlon. E agora, muito bem-vindas essa minha amiga aqui, gente, que em 2014 entrou assim com tudo na minha vida. E a Sara Veloso, que eu a conheci através dela, da Beatriz Nóbrega, que eu vou falar para vocês, gente. Em 2014, eu fiz o coaching, minhas gerentes fizeram o coaching e minha empresa fez. A mudança foi 360. Então, muitas vezes a gente demora para andar porque a gente não tem orientações de profissionais gabaritados, que já estudaram e dando a mão para a gente é infinitamente mais fácil. Então, se vocês tiverem oportunidade, assistam, contrate, coach, mentores, que eu não consigo associar muito a palavra coach. Então, sempre falei, Bia, você é minha mentora. Não sei o que é coach, então prefiro mentor, é isso que eu gosto. É isso que como se fala, que eternaliza? Não, que internaliza, né? É isso que eu acho que você é na minha vida. Minha mentora, minha amiga do coração. Então, vamos lá apresentar Bia Nóbrega. O currículo dela é muito extenso, então eu não vou dar conta de falar tudo e depois a gente vai para a sala. Vamos, Bia. Bem, Márcia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bem, quem sou eu? Sou uma executiva de recursos humanos há mais de 25 anos, mentora, palestrante. No momento, eu sou executiva as a service, um modelo novo, que eu tenho aí divulgado bastante, porque eu não quero mais uma única empresa, quero trabalhar com várias empresas, quero contribuir com a minha experiência em mais organizações e também conselho, que inclusive a Sara também está nessa jornada. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês para a gente falar de desfrutar e inspirar com autenticidade, sobre desenvolvimento e sobre crescimento. Obrigada. E os desafios, né? Que é essa mudança de mercado, né? Sara? Bom, eu fui executiva de finanças por mais de 30 anos, trabalhei em todos os modelos de empresas, empresas nacionais, familiares, multinacionais, como o Parque da Mônica, Symantec, Grupo Bandeirantes de Comunicação. E comecei a me preparar na minha vida, porque a gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta para momentos de transição. Então, hoje eu estou como conselheira em algumas organizações, na Atletas pelo Brasil, no Instituto Vencer o Câncer e também na Associação Internacional de Experiência e Sucesso do Cliente. Sou professora na Board Academy, que é uma escola de conselheiros. E também sou professora de líder de alta performance na Capital Humano. E, como mentora, eu te transformo no líder incontestável da sua carreira e da sua vida. Gente, eu sou muito empolgada. Quem me conhece sabe, né? Eu já quero tudo isso. Nossa, ela falou tanta coisa aí que eu já quero. Ela falou do atletas, que hoje eu estou num desafio que eu vou promover um evento em prol de um bicampeão mundial, que ele vai agora para o 3º título dele, e eu vou fazer um evento em prol de angariar fundos, porque é
O triatlon, ele é um esporte muito caro. E você fazer um triplo deca, são mais de 35 dias na Itália, então é caríssimo. Então, a gente precisa levantar essa verba para esse atleta voltar com mais um título para o Brasil. E você falando de atleta, né? Então, você vai conseguir me orientar em muitas coisas, porque eu sou Márcia, super... Tem uma coisa que você não sabe. O quê? Eu sou meio Iron. Uau! Eu tenho 10 maratonas. Eu completei o L'Étape de Tours na França. E eu sou meio Iron em Pirassununga. Peguei pódio da faixa etária em 2014. Não é fraca, não. Mas o mais legal para contar para quem está nos assistindo é que eu conheci a Sara no Pernas de Aluguel. Nós dividimos, né, a condução de uma cadeira juntas numa prova. E foi assim que eu conheci a Sara, conheci os seis corridas. 6 corridas. Eu falei, gente, 6 corridas, é 6 corridas. É que, na verdade, ela já está fazendo a segunda rodada. Que é um livro maravilhoso, que eu li, que muitas pessoas leram. Super... Nossa, não trouxe nenhum exemplar aqui pra gente mostrar. Então, gente, 6 corridas é maravilhoso, eu mando uma é inspirador. Isso, e eu coloco lá no Desfrutarcast para vocês conhecerem Mas ele o está disponível em todas as plataformas aí. Físico, você tem ele em e-book português e e-book inglês. Uau. Eu escrevi os 6 corridas quando eu completei as Six Majors, que são as 6 mais importantes maratonas do mundo. Sim, né? Que é Tóquio, Londres, Boston, alguma na Espanha. Chicago, Não. Berlim. Berlim e Nova York. Berlim e Nova York. Eu confundi Berlim. Eu fui a 38ª brasileira a completar esse desafio em 2019. Gente, então vocês veem que o esporte realmente ele tem tantas vertentes, né, que dá para você participar, né, de o social, que é o Pernas de Aluguel, né, que eu já participei de algumas com você, que é muito gratificante, gente. Muitas vezes você não precisa correr, porque alguns desses atletas, eles não correm, né? Então, você tem que caminhar ao lado deles, né? Conduzi-los. Então, é assim, agora vamos para os desafios. Depois, nós voltamos ao esporte. Só para completar sobre Pernas de Aluguel, Pernas de Aluguel significa a alegria de atravessar a linha de chegada em dobro ou em milhões. Porque dobro porque você está conduzindo alguém. Milhões é pelo que você recebe por aquilo que você está transformando a vida de uma pessoa que é cadeirante ou que tem dificuldades de locomoção. Sim, é muito lindo. E sábado passado eu vi lá na USP, então treinos assim diários, não precisa ser um evento, né? Você pode ir lá que está tendo. Então é muito bonito, até para você conhecer, para você ver como funciona em tempo, assim, para ver, né? Pegar mais informações pessoalmente. Vocês podem ir na USP aos sábados, eu acho que é o dia da corrida, né? Que tem mais corrida do que bike lá. Então, é muito gostoso, até para vivenciar, né? Esse ambiente de esporte, que é uma delícia a USP de sábado, mesmo eu me perdendo todo dia lá. Toda vez ela se perde. Todo sábado ela se perde. Mas tudo bem, a gente liga e procura e vai atrás. É uma crença que eu tenho, não sei, eu não me encontro. Mas agora eu já sei que não é no primeiro redondo, é no segundo redondo que eu entro. Porque eu entrava no primeiro e ficava rodando ali e nunca achava o segundo. Então, vamos lá, Sara. Vamos começar por você. Como que você, executiva e esportiva, como que você lida com esse desafio e como que você consegue conciliar? Márcia, eu fui sedentária até os 40 anos. Fumei 17 anos. Nossa. Fumava de 3 a 4 cigarros antes de sair da cama. E eu me livrei eu falo da minha dependência da nicotina. Há 24 anos, eu completo agora em outubro. Gente, então já fiz as contas, olha que mulher maravilhosa. São 56 anos de idade. Já vou me modelar.
E eu descobri a corrida aos 40. Até os 40 eu era sedentária, né? E eu não descobri na corrida o esporte. Primeiro, eu descobri na corrida um grupo social, né? Eu tinha acabado de me separar, então ali eu encontrei amigas, eu encontrei toda uma vida social e tudo que eu podia fazer para o meu bem-estar de uma pessoa que estava recomeçando a vida. E a corrida me deu uma outra estrutura de organização, porque a gente sempre fala, o que é qualidade de vida? Qualidade de vida não é você ter muito tempo para fazer churrasco com os amigos. Qualidade de vida é você viver bem no momento que você está, no presente. Né? Então, eu acordo para treinar, para encontrar com as minhas amigas, para bater o famoso papo calcinha de manhã. Gente, eu vou falar, isso é uma delícia, né? Mesmo a gente não querendo, mas depois que faz, fala assim, valeu a pena. Exatamente. E, por exemplo, hoje eu perdi a hora, não daria tempo para minha agenda para ir para o parque. Eu estou aqui gravando com vocês, já fiz reunião, já fiz uma série de outras coisas, mas meia hora no transporte em casa mudou a minha vida, né? Então, isso me dá energia, coloca endorfina no meu corpo, regula o meu humor, me dá vida social e me dá estrutura de produção, porque sabe aquela coisa? Você acorda, levanta, arruma a cama, vai treinar, volta, toma banho, você já está com a vida feita. Dali para frente, tudo que você fizer é uma sensação de bem-estar, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Ontem eu não fiz nada, porque eu estava muito decepcionada comigo por não ter conseguido fazer o meu primeiro triatlon, né? Então, sabe aquela dor, aquela coisa assim? Gente, você passa o dia inteiro ruim, estragada. Hoje, mesmo não querendo, eu falei, não, eu vou pro parque correr para limpar. Gente, é uma sensação, depois que você acaba, você fala assim, meu Deus, deveria ter feito isso ontem e não ter tido aquele dia ruim, né? E é uma coisa super importante. Nenhuma de nós aqui que já cumprimos os nossos desafios, a Bia tem provas incríveis aí, ela vai contar, ninguém acorda com vontade de treinar. Viram? Ninguém acorda com vontade de treinar. O Drauzio Varela, gente, ele conta no livro dele que ele acorda, ele levanta, coloca a roupa de corrida imediatamente. E depois você fala bom dia para ele, que até essa hora ele tá xingando. E se depois que ele escovou os dentes ainda perdurar a vontade de não ir treinar, aí ele pode desistir do treino. Mas ele primeiro põe a roupa para depois pensar se ele vai desistir. No meu caso, eu até vou nesse passo e depois, quando eu ainda tenho vontade de desistir, eu fixo naquela sensação de felicidade que eu tenho quando eu termino o treino. Porque isso não tem preço. E a energia de acordar revigorada, de estar feliz, de quando as coisas dão errado, você marca com uma pessoa e vai no endereço errado, e depois tem que mudar de lugar. Isso gente, um contratempo do seu dia, mas nada que vá afetar a sua realização e o seu bem-estar pessoal. Sim. Né? As pessoas falam para mim assim, como você alcança isso? Né? Você alcança isso desenvolvendo. Então, eu demorei muito, né, para que esses imprevistos não me acabassem com o dia. Eu também hoje levo assim, graças a Deus aconteceu, alguma outra coisa pior poderia acontecer, por isso que eu fui para o lugar errado, né? E continuar o dia bem, assim, né, com essa leveza, né? Que é muito gostoso. Realmente, depois do treino... Vem alma lavada, dever cumprido. E 1 litro de água já foi também. A meta da água que é difícil bater, né? E você, Bia, como que você concilia essa loucura da sua vida, que agora está entrando num outro patamar, né? Que agora não é mais CLT, agora vai
eu tenho certeza, vocês vão ver daqui a uns anos, ela vai estar mundialmente conhecida, fazendo palestras, porque é encantador o seu objetivo, né? O seu propósito de vida. Como que você lida com essa loucura que eu vejo todos os dias? Você não tem tempo de falar um oi, responder meu WhatsApp. Exagero. Não, sim, eu te mandei 2 vezes a... Isso é porque ela está viajando. Não, Está em Não. Portugal. nós temos que fazer a vistoria do carro. Eu sei. Eu mandei 2 vezes, ela não respondeu, nem que sim, nem que não. Eu falei, tudo bem, eu vou. Mas então, de fato, eu coloco como meta na minha agenda. Então, na minha agenda diária tem atividade física. E mês contra mês, eu vou comparando o quanto do planejado versus realizado. E mês contra mês, eu tenho que ir subindo meu patamar de alcance. Nunca fiz isso. É muito legal. Uma boa dica, viu? É muito legal. Porque daí você vai se superando mês a mês, você não isso. estaciona, Não né? estaciona. Adorei. E, de fato, assim, acho que a nossa agenda cabe o que a gente quiser. Sim. Só que a gente tem que fazer boas escolhas, né? Então, de fato, qual é a boa escolha do dia? A minha primeira boa escolha é a atividade física, porque é exatamente o que a Sara falou. É ela, e eu gosto de fazer de manhã também, é ela que vai me dar a energia para o dia todo. É ela que vai me colocar em flow, né? Eu, inclusive, corro sem música. E a primeira vez que eu corri uma corrida mesmo com música, meu marido falou, vai lá, 15 quilômetros na Marginal, é boring, né? É muito chato, ela estava ao meu lado. Eu coloquei a música, eu consegui no 14º quilômetro perceber que eu tinha posto a mesma música continuamente. No 14º quilômetro eu virei para ela e falei, Márcia, eu estou ouvindo a mesma música. Ela falou, Bia, falta 1 quilômetro, pelo amor de Deus, não vai mexer agora. E eu fui. Mais 1 quilômetro ouvindo a mesma música. Por quê? Porque eu nunca tinha ouvido música. E porque, para mim, a corrida não é só atividade física, é quando eu organizo meus pensamentos também. Então, a corrida, para mim, tem tudo isso. Já a atividade mais de fortalecimento, não, porque tem o professor ali, o personal junto com a gente, aí não tem como, né? Então, é ficar realmente mais no físico. E no social também, porque a gente faz uma bagunça na academia de manhã. Eu adoro a nossa academia, justamente porque são poucos alunos, um professor dedicado no máximo a 2 alunos, então a gente acaba tendo ali uma conversa muito boa, todo mundo junto. Mas, assim, de fato, é colocar na agenda, né? A atividade física, para mim, é o primeiro compromisso do dia, de todos os dias. E aí, claro, hoje, por exemplo, eu também não fui no parque. E aí, hoje, eu falei, não, então eu vou para esteira. Né? Eu percebi. Eu estava lá. Então, eu fui com a Lu para esteira. Oh! Uma outra colega nossa de equipe também. É para ficar com ciúmes? Mas eu acho que a gente tem que ter essa generosidade, né? Conosco. Gente. Porque quando eu falo para vocês que eu já fiz todos esses desafios, eu brinco que eu sou a recordista de todos os meus amigos da Maratona de Londres. A segunda vez que eu corri a Maratona de Londres foi pós-câncer de mama. E eu tinha passado um ano que eu não podia correr, porque eu tinha feito mastectomia total, tinha colocado prótese, e a minha prótese foi colocada frontal para não atrapalhar a minha atividade física. Então, a recuperação foi muito lenta. E eu treinei para a Maratona de Londres no transporte. Uau! E eu tenho um recorde que eu completei uma maratona em 8 horas. Eu acabei a maratona, eu paguei R$150 num Uber para andar 1.400 metros, porque eu não tinha mais condição de dar um passo para chegar no hotel. Quando eu cheguei no hotel, meu marido quase me tirou no colo do Uber depois dessa prova. Mas a gente precisa dessa generosidade. Talvez seja uma das medalhas que eu mais tenho orgulho na minha vida, porque eu fui sorteada para a Maratona de Londres. Se a gente juntar aqui nessa mesa, eu sei de mais 2 pessoas que foram sorteadas para a maratona. Não sei se você conhece, provavelmente. Conheço, mas eu não tenho essa competência de sorteio ainda. Pois é, mas eu tô falando se você conhece alguém que foi sorteado para Londres. Não. Brasileiro sorteado para Londres. Meu marido comprou. Raríssimo. A maioria a gente que eu sei Eu tinha compram. corrido por caridade, mas é raríssimo. Então, assim, eu tirei a sorte grande. Não, e aí eu não vou. Não, e é isso, gente. Eu me culpei muito porque eu fiquei pensando, será que eu desisti cedo?
e não concluir? Assim, e você não, você foi lá, você ficou 8 horas depois de um processo que eu acho que mental pesa muito, né? Assim, psicológico. E 90% da prova é a cabeça. Isso daí acaba com o nosso físico. Querendo ou não, quando você não está bem, assim, psicologicamente, que é o que eu estava lá, o meu corpo não reagia. E eu sei que eu tenho corpo para nadar tudo aqui, porque eu já tinha nadado antes. Agora, por que ele não reagia? Porque o meu psicológico, ele estava numa ira tão grande de eu não estar conseguindo o objetivo, né? Essa cobrança que a gente tem com a gente mesmo, que é o que eu acho que isso maltrata a gente, não é? Vocês têm isso com vocês? De vocês sentirem que vocês foram além, assim, psicologicamente, assim, que você não precisava ter se esforçado tanto, ou de que, de repente, você se esforçou pouco? Porque daí eu fiquei nessa briga. Será que eu fui demais? Será que eu poderia ter ido mais? Até agora eu não cheguei na conclusão. Não sei, Bia, como que você é com você? Então, acho que todos nós, né, temos que ser muito generosos conosco, no sentido de acolher as emoções que são naturais. Todos nós somos seres humanos, felizmente sentimos emoções, elas têm um propósito da existência. Então, acho que a gente saber ouvir o que a gente está sentindo, né? Que emoção que surgiu, o que ela significa para nós. Nomeá-la, porque a gente não sabe nem nomear, né? A gente fala só de alegria e tristeza, a gente não fala das outras. Você conseguiu falar da ira. Né? Nossa, era uma raiva que tinha dentro de mim, gente. E o problema é que, por eu estar na água, se eu abrisse a boca, entrava água. Então, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia gritar, eu não conseguia parar, assim, você sabe, para meditar. Eu esqueci que se eu respirasse, se eu ficasse ali 1 minutinho, mas eu ficava pensando, se eu parar aqui 1 minuto, eu vou ficar mais para trás ainda. Então, eu não me dei esse privilégio de parar um pouquinho para restabelecer o meu emocional e continuar. não, então, a questão da agilidade emocional é a gente entender o que a gente está sentindo, acolher, primeiramente. Depois, com base nos nossos valores, né, que é o que é importante para nós. Então, para você, o que era importante naquele momento? Era continuar? Ou era descansar? Ou era aprender porque o aprendizado, ele pode ser acelerado com o erro, né? Então, o erro de ter antecipado a prova. Então, acho que naquele momento com base nos meus valores, no que é importante para mim, qual é a decisão que eu vou tomar? Então, se eu te falar que até agora eu tô com o branco e o preto brigando. Um queria continuar, o outro queria parar. Então, eu não sei qual dos dois que estava certo ou errado. Pois é, mas se você não estava psicologicamente preparada para essa prova, será que você estava fisicamente preparada? Se você tivesse se entregado para essa prova até o final, talvez não tivesse sido pior e hoje você estaria lamentando uma lesão que ia demorar meses para você cuidar dela. Então, Ou um monte de água que você teria bebido e feito mal para você. Sabe. A gente fica sempre no si. Si. Mas o que a gente tem que pensar é o que a gente consegue fazer com aquele aprendizado, né? Porque a inteligência emocional é isso, né? 10% é o que a gente recebe e 90% é o que a gente entrega em relação ao que a gente recebeu. Isso foi um dos maiores ganhos que eu tive da corrida. Aprender a lidar com as minhas emoções. É focar no planejado, né? Então, quando eu corri a minha primeira meia maratona, foi no Rio. Um calor horroroso. E aí, eu ali na praia de Copacabana, todo mundo na praia, e eu ainda tinha quilômetros pela frente. Então, né? A vida é isso. A vida tem sempre alguém te tirando do foco, tem sempre uma euforia, tem sempre uma crença de que você pode mais ou pode menos, tem sempre uma dor, tem sempre uma frustração, tem sempre uma autoconfiança no meio do caminho. Só que o que a gente precisa sempre ter em mente é onde você quer chegar, o que você fez para isso e qual o preparo que você tem. Tá. E não fugir do plano. Agora a pergunta é, quando que você criou essa consciência? Como? Qual foi a estratégia que você
fez para que não acontecesse isso que aconteceu comigo, que não soube lidar? Então, Demorou? Você... eu acho que eu fui adquirindo na vida o que eu chamo hoje de maturidade atlética, né? Então, hoje eu tenho uma maturidade esportiva para entender os meus desafios. Só que a gente leva isso para a vida. Vou dar um exemplo. Eu, na pandemia, quebrei o pé e uma das coisas que eu mais fazia era nadar. Então, eu ia para a piscina e nadava 2 quilômetros. Eu punha o relógio para despertar 1 hora depois que eu começava a nadar. E eu ficava na piscina, que nem ratinho fica na esteira. Eu ia e voltava 1 hora, 2 quilômetros. Um final de semana, eu fui com meu marido e uns amigos, a gente foi para a praia. Chegou lá, aquele mar lindo, maravilhoso, sem onda. Dei tchau para todo mundo ali na praia. Falei, vou dar uma nadadinha, né? Quando eu fui dar essa nadadinha, que eu olhei para trás, eu tinha sido pega por uma correnteza. E aí eu falei, pronto, agora eu tô com esse povo todo bebendo lá na praia, ninguém tá olhando para mim e eu aqui na correnteza. Aí vem o momento que você tem que pensar. Sim! Né? Eu Nossa, falei, que desespero. por 1 hora, eu consigo claramente me manter aqui no mar sem gastar energia. E alguém lá vai perceber que eu não voltei e vai chamar ajuda. Então, eu pensei... Explica um pouco mais para nós que somos leigos, né? Como que funciona uma correnteza no mar? A correnteza é você nadar contra a correnteza. Imagina que você tem um vento forte vindo e você tentando andar contra... Ah, tá. Para você ir para a praia, você estaria nadando contra a Eu corrente, seria estaria isso? nadando contra a corrente, então eu estaria gastando o dobro de energia e não estava saindo no lugar. Então, se eu tentasse fazer isso, em menos de 10 minutos, eu estaria exaurida. Exaurida, e daí isso daí... E é por isso que as pessoas morrem afogadas. Entendi. Né? Então, o jeito é Aí- ficar calma, esperar... Aí você tem que manter a tranquilidade. E existe uma técnica para você sair da correnteza. Você tem que sair da correnteza na diagonal. Isso, Entendeu? me ensinaram. Porque ela vai te levando e você vai saindo da correnteza na diagonal. Mas eu também tinha uma segunda alternativa, que se eu não conseguisse sair da correnteza sozinha, eu tinha que ter energia suficiente até que alguém percebesse a minha ausência, notasse que eu estava em perigo e buscasse ajuda para me tirar da água. Então, qual é o primeiro sentimento? Preservação de energia. Olha, Né? Eu tenho que me manter aqui flutuando, respirando, boiando, o que seja, para onde a água me levar, porque alguém vai me procurar. A segunda, como que eu posso tentar sair desse lugar gastando a menor quantidade de energia possível? Né? E no mar tem um momento que o mar reverte, porque tem um momento que ele está puxando a água, mas tem um momento que ele reverte e começa a levar a água para a praia. Né? E eu tinha que esperar esse momento para ir buscar, aproveitar a força do mar para me trazer de volta. Né? Isso é inteligência emocional. Isso é como você reage, né? São os 90% dos 10%. Os 10% que eu recebi foi morrer afogada. Os meus 90% salvaram a minha vida. uau. Né? E na vida, tudo que você tem, a raiva, a frustração, a alegria, a tristeza, a ansiedade, o medo, sempre vai ser isso. E nenhum sentimento é ruim. O medo é o melhor sentimento que você pode ter. Ele te protege. Já falamos a Já respeito. falou. Exato. Ela É falou que sobrevivência. o medo alerta, né? Sim, te Alerta. deixa em alerta. Ele te deixa em alerta, mas ele não pode te bloquear, ele não pode te Paralisar. impedir Te de viver paralisar. novas experiências. Por enquanto ainda não tenho essa Né? sapiência. Eu ainda fico paralisada na hora do Agora, mundo. vou te falar sobre o triatlon, né? A natação é a parte menos importante da prova. Sério? Então, se você for lá e nadar cachorrinho e sair da água, depois você tira na bike, porque a bike é a que menos te desgasta. É, que eu acho uma E delícia. corra muito bem. Ela corre bem. Pronto. Fechou a prova. Quando eu peguei o pódio, a primeira atleta a sair da água chegou atrás de mim. E ela não subiu no pódio. E ela foi a primeira atleta a sair da água.
Uau! E você, Bia, quais foram... Não, mas conta agora o final da história, Cocô. Como é que você saiu do mar? Então, eu saí do mar, Com os bombeiros. consegui sair da... Ah, não, saí, consegui sair. Porque E ninguém detalhe, percebeu. Né? E ninguém percebeu, né? Baixei, chacoalhei a areia do biquíni, linda, maravilhosa, como se nada tivesse acontecido. Quando eu cheguei na água, na areia, meu marido falou assim, o alemão estava preocupado que você estava meio longe. Eu pensei comigo, o alemão ia me salvar. Não, estava tudo ótimo, tudo sob controle, só fui dar uma nadadinha. Você não contou para eles? Não. Agora eles vão ouvir. Ai, gente, eu teria feito o maior drama. Falei, nossa, porque eu tenho a síndrome do abandono. Ninguém percebeu que eu estava morrendo afogada. Como se diz, eu não tenho valor para você. Nada, saí linda, maravilhosa. Ai, meu Deus do céu, quero ter essa inteligência. Sobrevivente no salto alto. Quero ter essa inteligência, porque o que mais estava me incomodando no triatlon era eu ser a última colocada. Nossa, isso... Você nunca foi a última colocada numa prova? Não. Pois eu corri 30 quilômetros na Marginal e o menino ficava na moto assim do meu lado e eu falava, pode deixar, eu vou terminar. Ele falava assim, não, dona. Cabelo branco, né? Não, dona. Aqui é muito perigoso, tem assalto. Eu não posso te abandonar aqui. E cheguei em último lugar da prova. E ainda a locutora da prova era a Carmencita, que é uma grande amiga minha. Ainda cheguei no último lugar da prova com locução. Exclusiva. É isso aí. E sendo escoltada. Exatamente. Você sabe quantas pessoas levantam num domingo de manhã para correr uma prova de 30 quilômetros? É muito poucas. E Portanto, se você é a última, você fez mais Do que a Então, maioria dos 8 bilhões de habitantes da Terra. Eu tô ainda aprendendo a inteligência emocional, né, Bia? Eu sou meia... Você que me conhece, o que eu sou? Por que eu demoro tanto para aprender? Porque eu não escuto? Eu tenho minhas próprias conclusões. A questão é, assim, acho que a gente aprende, né? De modo geral, a gente aprende muito com os nossos erros. Porque eles nos impulsionam a fazer diferente. Mas a gente, de fato, precisa aprender a fazer diferente e não repetir. Não podemos repetir os mesmos erros. A gente deve fazer erros novos. Deve cometer erros novos. Tem que se dar o luxo de cometer erros novos. E você cometeu um erro novo. Então, agora você tem a chance de aprender com esse erro novo e não cometer o mesmo. Você pode cometer novos erros. Isso é inteligente. Cometer novos erros, e quanto mais rápido a gente comete, mais rápido a gente aprende. Cometer novos erros, então, é inteligente. O que não dá para cometer erros, já repetir erros, né? Agora, de fato, e acho que é isso que ela falou, né? Acho que a gente deve lembrar que não é sobre ser primeiro ou último. Né? E eu tenho uma palestra que em breve eu vou estrear em breve agora, nas próximas semanas, que é Auto-Performance, o segredo da alta performance. Porque, de fato, é muito sobre inteligência emocional, é muito sobre conhecer e honrar a nossa essência, é muito sobre se preocupar menos com os outros. Né? Então, eu, como executiva, né, de empresas de mercado financeiro em especial, a gente trabalha muito na alta performance. Né? Na performance máxima e na performance relativa. Então, não basta ser a melhor, tem que ser a melhor em comparação a alguém. Quando, na verdade, isso é muito desumano. Porque eu, comigo mesmo, sendo melhor a cada dia, isso é humano. Isso é aceitável. E tem dias que eu não vou ser melhor que o dia anterior. E aí eu tenho que ter a generosidade de aceitar que por algum motivo eu não consegui. E está tudo bem. Mas eu aproveitei aquele dia e dei o meu melhor. Ainda que o meu melhor não tenha sido Como você acha que uma sub-5 se sente quando ela se torna sub-8? Só que sub-8 é o que eu podia fazer. Sabia que depois de grandes erros, a gente tem grandes descobertas na nossa sociedade? Eu tenho que ressignificar, né? O post-it. Você vive sem post-it? A cola do post-it foi um erro químico. Conte essa história que eu não tô...
Eles tiveram um erro químico lá na 3M, fizeram uma cola né? que não cola. Da cola que não cola, criou-se um produto chamado Post-it. Não, e é Que a gente maravilhoso, né? E que é maravilhoso. Não, a gente tem Então, de cada cor. Às vezes, o que você planejou podia ter sido um caminho. Né? Aí, de repente, nesse planejamento, você comete um erro e encontra uma nova oportunidade que pode te levar um passo além do que você tinha planejado. Quando você... Então, perca o medo de errar. Perca o medo de ser imperfeita. Esse é querer aprovação, né? Exatamente, porque você está fazendo isso por você ou pelos outros. Então, tem que parar. Eu chego no parque e eu encontro lá, eu treino no Parque da Água Branca. Eu encontro pessoas com sobrepeso, pessoas que tiveram algum acidente vascular e que estão se recuperando de paralisias. E essas pessoas estão ali no parque, caminhando, tentando correr, buscando uma atividade física, depois de um grande drama na vida delas, porque claramente essas pessoas não estariam ali por vontade própria. Né? Quem tem mais valor? É verdade. Eu completar uma maratona ou essas pessoas se desafiarem da zona de conforto e estarem num processo de busca da transformação para um resultado melhor lá na frente? Às vezes, para você, dar uma volta no quarteirão já é um desafio muito maior. E você, eu estou falando, você que está aqui ouvindo, muito maior do que para mim correr uma maratona. Eu, sábado, estava falando isso. Eu falo, gente, se eu quiser correr uma maratona amanhã, eu vou perguntar assim, qual o tempo limite da prova? 6 horas? Eu vou buscar o pace ideal para 6 horas. E eu sei, por exemplo, que se eu fizer 8 km por hora, 6 vezes 8, 48, em menos de 6 horas eu fecho uma maratona. Não é um pace difícil de se manter, né? E eu ainda posso dar uma caminhadinha no meio do caminho. Eu posso dar uma observação? Eu tenho uma amiga minha, ela falou assim, quantos tempo eles vão me dar para usufruir a maratona? Isso. E eu vou aproveitar tudinho até o último minuto. Sua vivência, seu aprendizado, as pessoas que você vai se conectar no caminho. Porque se você olhar para o lado e começar a conversar com as pessoas que estão ali na prova, você vai encontrar pessoas interessantíssimas. Sim. Pessoas que você vai socorrer. E acho que você trouxe a questão, a coragem de ser imperfeita, né? O livro da Brené Brown. Gente, eu acho... Você já leu? Não, eu acho que eu preciso ler isso daí. Porque eu me cobro tanto em fazer as coisas certinho, né? Então, eu tenho que aprender que vai ter erros e eu tenho que não sofrer tanto, né? Então, tenho que mostrar que é bonito também ser imperfeita. Pelo menos eu tive a coragem de ir lá tentar, né? Não, e acho que muito o título que a gente deu para hoje, né? Desfrutando e inspirando com autenticidade. Ser autêntica. A autenticidade é isso. Ser quem somos com as nossas fortalezas e com as nossas fraquezas. E isso nos torna exclusivos. A Sara é uma pessoa completamente diferente da Márcia, que é completamente diferente da Bia. Só que somos únicas. E temos, tanto no presente quanto no futuro, assim como no passado, contribuições que são exclusivas. A história que você tem, a história que você tem, a história que eu tenho, nos trouxe até aqui. Ela tem vários sucessos e vários fracassos. E é isso que nos tornou quem somos. E que nós devemos honrar quem somos, honrar a nossa essência, que é única. Então, a Sara, do ponto de vista técnico, né, o que a Sara gosta de fazer, que é mais para a área financeira, não é o que eu gosto de fazer, que é mais a área de pessoas. O que você gosta de fazer, que é comprar e vender, né, empreender, não é o que nós duas fazemos preferencialmente. E existe espaço para todas as pessoas, existe oportunidade para todas as pessoas. E na corrida, no triatlon, no seu caso agora, né? É isso que ela falou. Existe uma das modalidades corrida, por exemplo, que vai te destacar. O pedal vai te colocar em condições de igualdade. E a natação vai te deixar para trás? Vai. Só que, se eu não me engano, começa por ela. Começa pela natação. Por cima, você tem todo o resto para... Né? E você tem que nadar com o braço, que você tem que poupar sua perna. Não gaste energia ali. Eu costumo dizer no meu curso de liderança de alta performance, eu falo que todo líder ele tem que conhecer seus pontos fracos e seus pontos fortes.
Dentre os pontos fracos, nós temos que primeiro saber quais são aqueles que a gente não pode desenvolver, não vai conseguir desenvolver, e criar técnicas de proteção para para esses pontos fracos. Os demais, a gente tem que trabalhar e transformá-los, né? Crescer. Com relação aos nossos pontos fortes, a gente tem que ter cuidado. A gente não pode ter soberba em cima dos nossos pontos fortes, porque são os nossos pontos fortes que podem nos derrubar. Isso é comprovado. A minha autoconfiança ela é tão forte que a maioria das vezes não dá certo. Porque ela é ilusória, né? Ou você fica tão preocupada em buscar a perfeição que você podia ter feito 10 coisas feitas e você não consegue entregar uma perfeita. Bia, conta mais um pouco disso, de entregar coisas. Você que nos orienta a conseguir, né? A chegar no ponto, no propósito que nós queremos. Como que você trabalha isso, tanto no profissional quanto no pessoal? Que na minha área você ajudou nas duas, né? Acho que tem uma questão aqui, pegando até o gancho dos pontos fortes, né? Nos últimos anos, a gente tem reforçado muito o blindar os fortes, trabalhar os fracos até um limite em que seja confortável desenvolver, porque eu, por exemplo, né, sou uma pessoa mais impulsiva. Dizer que eu vou ser uma pessoa que vai analisar friamente, calmamente, todas as variáveis, não é real. Mas como é que eu deixo de ser impulsiva ao ponto disso me prejudicar? Né? Então, eu acho que trabalhar os nossos pontos fracos até eles ficarem neutros, blindar os fortes, claro que não ingenuamente, acreditando que eles vão salvar o universo, mas principalmente a gente saber onde quer chegar. O que eu tenho, e hoje fiz uma das minhas conversas de hoje, mais cedo, era justamente isso, uma empresa de 35 anos de existência, que está definindo exatamente qual é o local para onde eu quero chegar. Uhum. E se a gente não tem clareza de onde quer chegar, aquela história da Alice, qualquer caminho vai servir. Agora, se eu tenho clareza de onde eu quero chegar, é mais fácil a gente definir um caminho possível. Ainda que, pode ser que o caminho A não dê certo, a gente vai ter um B. Ainda que a gente tenha um atalho e a gente descubra um outro caminho, ok, mas eu ainda sei onde eu quero chegar. Né? Então, por exemplo, vindo para cá, eu não coloquei no Waze, né? Poxa, já fui 2 vezes, a 3ª vez não preciso colocar. Só que eu me dei com uma feira. E agora? A feira, e como é que eu volto para um outro caminho? Mas eu sabia onde eu tinha que chegar. Então, agora vamos lá. Eu lidei com uma feira, não tenho saída para a direita, não tenho para a esquerda, tenho que voltar para trás, retroceder e começar um outro caminho. Mas eu sabia onde eu queria chegar. Né? Então, acho que hoje o principal, e por incrível que pareça, por mais básico que pareça, né, saber onde chegar, as pessoas estão muito confusas sobre isso. Por quê? E aí, por isso, muito da baixa performance. Porque elas esquecem de olhar a essência, elas esquecem que tem que parar de querer agradar a todos, porque é muito ruído que a sociedade, as pessoas da organização colocam na nossa vida. Então, como é que eu silencio esse barulho dos outros para eu continuar ouvindo a minha essência? E aí sim, se eu consigo isso, de honrar a minha essência, reduzir o ruído dos outros, a cobrança externa, eu consigo colocar mais foco na minha performance. Né? Então, necessariamente quem sou, onde estou, onde quero chegar e que caminhos eu tenho para chegar lá. O que eu preciso desenvolver, o que eu já tenho desenvolvido, quem pode me assessorar nesse caminho, quem pode me dar a mão para ajudar a atravessar a rua. Né? É isso que é autoconhecimento, não adianta. Sempre a gente volta para a base, né? Para o autoconhecimento. Exatamente. Eu queria completar 2 coisas aí. Quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, desde que você continue andando. Porque se você ficar parado no lugar, você não vai alcançar absolutamente nada. É verdade. Se você continuar andando, pode até ser que apareça uma oportunidade pelo caminho, mas não fique parado. Né? Até porque, hoje em dia, o ser humano deprecia 20% ao ano suas habilidades.
Dada a velocidade do mundo, a gente deprecia 20%. Então, se você ficar parado, não é que você vai ficar no mesmo lugar. Você vai ficar 20% para trás. Para trás. Uau! E a outra questão, que essa questão da sua essência, eu vim de uma geração em que a gente praticamente se casava com a empresa que a gente ia trabalhar, né? Então, o Bom Partido era o concursado do Banco do Brasil. Ele ia fazer o concurso, ia passar ali a carreira da vida inteira e, quando saísse, ia sair aposentado. Então, você tinha o seu nome associado ao seu crachá. Uhum. Hoje, você tem que ter a sua marca. Você, pessoa, é uma marca. Então, quando a gente começa a carreira, primeiro você é o fulaninho lá do 5º ano da escola, depois você começa a trabalhar, o seu nome está associado à atividade que você desenvolve na empresa, depois ao cargo que você tem na empresa, depois à empresa para a qual você trabalha, mas você tem que focar no seu nome. Quem eu sou? Eu sou Sara Veloso. Sara Veloso desempenhou funções no Parque da Mônica, na Symantec, no Metro Jornal, no Grupo Bandeirantes, e hoje sigo a minha carreira em outras empresas, em outras instituições. Mas quem faz isso é a minha essência, Sara Veloso. Uhum. E quando que vocês, assim, criaram essa consciência, vocês duas, de compartilhar, não viver só a carreira e cuidar do pessoal também, do esporte, porque, querendo ou não, por muito tempo eu também fui uma workaholic, que de acordar era só trabalho, era das 6 da manhã às 10 da noite, só trabalho, eu não tinha um minuto para mim. Quando que vocês conseguiram equilibrar esse lado? Eu acho que a mesma idade da Sara, né? Eu entendi que aos 40 que você fez a migração do sedentarismo. A virada de chave aos 40. O meu também foi aos 40. O meu também foi aos 40, porque eu tive também. uma menopausa aos 39, uma menopausa precoce, sem poder fazer reposição hormonal. E aí os médicos falaram, para você... Não que eu não fizesse atividade física, na verdade eu faço desde os 13 anos atividade física, mas eu nunca me engajei em nada. Eu vivia trocando de atividade física, vivia fazendo de qualquer jeito, só para dizer que fiz. Eu cumpri a tabela, o mínimo possível da tabela, inclusive. Quando eu tive a menopausa aos 39 precoce e não podia repor, a solução foi, olha, os riscos cardíacos e vários outros riscos que começam após a menopausa, você vai ter aos 39 e não aos 55. O que você vai fazer com isso, já que você não pode fazer reposição hormonal? E aí a recomendação, faça atividade física de alto impacto. Então, a corrida foi que entrou para mim como a salvação dos riscos cardíacos e os outros riscos associados à menopausa. Sempre buscando a saúde, né? Eu também saúde. Fiquei doente, eu tive psoríase terrível e comecei a correr por causa da psoríase, porque eu estava absorvendo muito, eu estava ficando muito estressada e a corrida seria o remédio, porque todos os remédios, eles ajudavam, mas parava de tomar a psoríase e voltava, né? E agora, olha, faz mais de 5 anos que eu não tenho nada, gente. Uma corrida salva. Eu decidi aos 40 anos que eu ia viver os melhores 50% da minha vida. E eu já tinha tido 40 anos incríveis. Então, ia ser difícil superar. Eu precisava fazer muita coisa. E venho fazendo isso. Desde que eu encerrei a carreira executiva, todos os dias eu faço coisas novas. Todos os dias eu faço coisas pela primeira vez. E é isso que faz com que aos 56 anos eu tenha gosto de adolescente. Que delícia, né? Eu acho que o esporte deixa a gente mais infantil, não deixa? Deixa a gente alegre. Então, estava aqui olhando, né, a autenticidade. Na antroposofia, aos 42 é que a gente chega na crise da autenticidade. Do ponto de vista da antroposofia, é aos 42 que a gente chega, de fato, na maturidade do adulto. E a nossa autenticidade, quando você diz que nos deixa criança, na verdade é que a alegria da criança que jamais deveríamos ter perdido e que a gente perdeu nesse período todo, quando chega a crise dos 40, né, varia 2 anos mais, 2 anos menos, mas que é a crise da autenticidade. A crise dos 40 é a crise da autenticidade. Afinal, quem sou eu
Bia Nóbrega, o que eu de verdade quero, independente do que os outros querem. E isso é ser adulta. É ser autêntica, é quem sou eu, independente dos outros. O que eu vou deixar de legado nessa vida? E acho que por isso que a gente recupera a alegria da criança, porque a criança é autêntica. A criança não está nem aí para o que os outros pensam. A criança não é preconceituosa. E é isso que a gente... né? Nós três optamos por viver. Infelizmente, não é todo mundo que, nesta crise, então, banca a autenticidade. Vamos aproveitar, pessoas, quem está nos ouvindo, né? Não espere os 42, né? É muito... Gente, eu digo que eu comecei a viver depois dos 40, porque eu só trabalhava. É claro que é necessário, mas será que eu não poderia ter sido feliz desse jeito que nós somos agora, né? Com essa autenticidade mais cedo? Vocês acham que isso é possível? Começar mais cedo? Eu acho que é possível, e principalmente pela autoconfiança. Eu não estou falando para as pessoas trabalharem mais ou trabalharem menos. Eu acho que a gente tem que fazer e se dedicar àquilo que está alinhado ao seu propósito. Se o seu propósito está no trabalho, entregue-se ao trabalho. Se o seu propósito está em se entregar para o trabalho e fazer alguma coisa com a sua família, ter mais tempo para a sua família, também põe um olho para a família, um olhar para a família. Mas o seu propósito ele tem que ser amplo, né? Então, nada é certo ou errado, desde que aquilo esteja alinhado com o seu propósito. Acho que só tem algo que eu poderia agregar aqui, que é esteja alinhado ao seu propósito, aos seus valores, né? Ao legado que você vai deixar, é a sua essência, no fundo, né? Mas lembrar que tem vários papéis, né? Então, também, quando, né, se entregar de corpo e alma ao trabalho, significa não esquecer de cuidar da sua saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira. Não esquecer de se relacionar com outras pessoas, porque amar e ser amado é fundamental. Não esquecer de que existe uma sociedade na qual estamos inseridos, né? Então, acho que só lembrar que a gente tem vários papéis para cumprir. Eu posso falar, uma coisa que me ajudou muito foi falar assim, como que eu quero estar aos 50 anos. Então, eu acho que, de repente, seria uma dica, até para um próximo podcast, eu gostaria de convidá-las, porque, gente, elas têm tanta bagagem e eu não consegui fazer nem a metade das perguntas que tem aqui. Então, eu vou convidá-las para um próximo podcast de uma coisa que me ajudou muito. Cada um vai estar numa fase da vida, né? Mas como que você quer estar aos 40? Como que você quer estar aos 50? Eu não sei, cada uma vai ter uma data. Então, isso daí me fez eu ter um planejamento. E eu decretei, eu queria, aos 50, estar aposentada. Vocês têm noção que é isso? Aos 50, eu queria ser uma coisa que eu sou hoje e que eu amo. Ser dona de casa, de buscar o filho na escola. Gente, ter esse privilégio, porque quem trabalha não vive... Quer dizer, a maioria das pessoas que trabalham não tem esse privilégio de buscar o filho. E é tão importante para a fase, né, da infância da criança, né, ter sua mãe ali, né, todos os dias te buscando. Então, vocês aceitam a gente fazer não sei, vocês que... Desfrutando e inspirando a autenticidade 2. Então, porque vocês, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho a formação de vocês, eu tenho vivência, prática, né? Tudo que eu aprendi com a vida, eu não tenho formação. E a formação, eu acho que ela facilita 50% da nossa vida, né? A formação da Bia em 2014, 10 anos, Bia. 10 anos. Eu acho que foi nessa época, em maio, mais ou menos. Depois... 10 anos aqui, 5 anos... 4 aqui. Então, neste mês. Então, que ela fez o coaching meu e depois ela foi para a empresa. Então, eu convido vocês, agora a gente já tem que acabar.
Eu agradeço muito, fico muito lisonjeada de ter vocês aqui. Que privilégio. Estou assim encantada, Sara. Agora eu vou vasculhar a sua vida, que eu quero saber de tudo, quero aprender Olha, tudo minha isso. sugestão, traga a Sara sozinha. Trarei. Explore 6 corridas, que Tá. eu sou apaixonada pelo livro desde que foi lançado. Ah, então combinado. Vamos fazer um próximo? Vamos fazer um próximo. Mas se alguém Combinado. ficou curioso, www.saraveloso.com.br. Minha vida tá toda lá. Então tá bom. Então vamos aos nossos agradecimentos, Bia. Muito obrigada pelo convite, Sara. Um prazer estar aqui com você. Delícia, 4 anos obrigada. após A Bia, gravarmos. sempre um prazer. Obrigada, Márcia. aceitado Adorei. E olha, curtam, compartilhem. Eu vou deixar o Insta da Bia, o da Sara, né? E se ficou alguma pergunta, alguma curiosidade, manda lá no nosso direct. Então, beijo, até a próxima.